Alô, alô. Teste. Estão ouvindo? Som. Sabedoria. Pode ir, gente? É? Então tá. Boa tarde, gente, tudo bem? Acho que eu conheço vários de vocês já. Eu sou a Carolina Passos, eu sou psicóloga, faço parte da equipe Ninar. Acho que vocês todos conhecem aqui a gente, né? E hoje eu vim apresentar um estudo de caso que eu nomeei de gamificação e autismo, procedimento favorável à manutenção de comportamento social. Aí, primeiro, eu trouxe aqui sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Vocês fazem o curso aqui? São todos do IBAC? Não? Partes, né? A gente tem o curso aqui voltado para o TEA, então a gente debate bastante. Não sei se vocês conhecem, mas no DSM-4 a gente trabalhava com 3 critérios para fazer a avaliação diagnóstica. Então, era o déficit na interação social, condutas e interesses restringidos, e comunicação e linguagem. Com a mudança para o DSM-5, cai essa questão da linguagem e une a comunicação com um déficit de interação social. Porque percebeu-se que existiam vários outros transtornos de linguagem que não eram relacionados com o TEA. Então, tem muitas crianças que apresentam déficits na fala, ou então demoram para desenvolver uma fala, mas não caracterizam como no espectro autista. Então, hoje em dia, nós temos essas duas características. Então, os critérios diagnósticos para o TEA, para o F84, são deficiências persistentes na comunicação e na interação social. E repetitivos. Hoje a gente vai falar mais claramente dessas déficits na comunicação e interação social, porque a nossa proposta nesse estudo foi mostrar como que, através da gamificação, aumentar esse repertório social. Então, a gente trabalhou com economia de fichas, que é o que a gente chama na apresentação de gamificação. O termo técnico na análise do comportamento é o procedimento de economia de fichas. Não sei se vocês conhecem, são familiarizados com esse termo? Eu trouxe aqui o primeiro estudo que foi feito, a primeira publicação usando essa estratégia, que foi um estudo na Austrália, com pacientes de um hospital psiquiátrico. É uma amostra, acho que de sujeitos com esquizofrenia, que tinham um padrão bem passivo, assim, mais catatônico, não interagiam muito, não se envolviam em atividades da vida autônoma, social. Então, eles começam a tentar intervir. A proposta deles é tentar que eles apresentem mais comportamentos de organizar o ambiente, de estar presente no ambiente, interagir com o outro, arrumar a própria cama, cuidar das próprias coisas. E aí, eles tinham muita dificuldade de fazer isso porque... Oi, tá dando para ouvir? Tá? E aí eles tinham dificuldade, como eles estavam no sistema de internação, não tinha profissional capacitado, não tinha análise do comportamento suficiente para estar ali sempre criando um ambiente para esses comportamentos aparecerem e reforçarem eles, assim, em consequência. Então, eles vieram com essa estratégia de criar um distanciamento entre a resposta, um atraso entre a resposta e o reforço, que é a economia de fichas. Eles treinaram vários técnicos, que não eram psicólogos, para que na hora que as pessoas apresentassem esses comportamentos de uma tabela, no próximo eu vou mostrar, então assim, arrumava a cama, eles ganhavam tantos pontos. E aí, ao final do dia, eles iam acumulando esses pontos, ao final do dia eles podiam trocar por um reforçador, de acordo com os pontos que eles tivessem somado ao longo do dia. E deu, assim, um resultado incrível, conseguiram que eles engajassem muito mais, tivessem tanto um engajamento social, então eles tinham mais trocas sociais, como no cuidado ali do ambiente, né? Então, a economia de fichas é isso, é uma estratégia de reforçamento que existe um atraso entre a resposta e o reforço. Aqui é a tabela.
tanto do que eles poderiam fazer de atividade, como da pontuação que eles poderiam trocar ao final. Então, por exemplo, para fazer um passeio pela cidade, eles precisavam acumular 100 pontos, 100 fichinhas. Já para poder escolher com quem eles iriam comer, só uma ficha era o suficiente. Então, depende do tanto que eles teriam que se esforçar para aquilo, para a magnitude do reforço. Né? E é dessa estratégia que a gente vai utilizar também no estudo de caso, que eu vou mostrar para vocês. Vou falar um pouco do acompanhamento terapêutico. Vocês são familiarizados com esse termo? Que é uma prática, hoje em dia, que eu acho que na psicologia aqui no Brasil está ficando mais difundida, mas que é recente, super recente. Ela surge com o movimento antimanicomial, com essa filosofia de acabar com os sistemas de internação e reintroduzir essas pessoas, reinseri-las na sociedade. Nasce no movimento, numa filosofia psicanalítica. Em 1950, se inicia na Europa e nos Estados Unidos. Em 1960, vem para a Argentina com o movimento psicanalítico, que é muito forte lá. E aí se espalha pela América Latina. Normalmente, o acompanhante terapêutico ele não precisa ser necessariamente um psicólogo. No início, inclusive, eles eram os técnicos, muito parecidos como que eram no primeiro estudo da Austrália. Eram técnicos que ficavam no hospital e eles eram treinados para conseguir fazer um trabalho de passear, de sair com essas pessoas, né? E estar ali no espaço público e conviver no espaço público. E aí, como é que a análise de comportamento adota o acompanhamento terapêutico? Eu acho que, para mim, é um encaixe perfeito, assim. Perfeito o que a gente faz. Porque é um trabalho de arranjar as contingências, de você planejar. Então, você tem um planejamento de que você quer que aquele comportamento, um comportamento específico, aumente de frequência, você consegue arranjar a contingência para que ele apareça e que você reforce ele. Então, você consegue favorecer o ambiente, dar a consequência necessária para conseguir exatamente aquilo que você quer. Ele se dá num ambiente natural, então os comportamentos, você trabalha com eles onde eles realmente ocorrem, você não faz uma dissociação de um ambiente como um hospital ou então de uma clínica, você trabalha com o cliente na clínica e depois tem que preocupar com generalização. Não, ele se dá num ambiente natural e você atua nele mesmo. Você muda o alvo da intervenção também, você não trabalha simplesmente só com o cliente em questão. Vê se agora. Então, você sai desse modelo de trabalhar simplesmente com o cliente e você trabalha com todo o ambiente social envolvido. Então, você trabalha com a família, se ele está na escola, com a escola, nos espaços públicos que ele frequenta. Então, você consegue alterar todo o ambiente. E aí é muito mais provável que você consiga manter essa mudança, né? Você não está mudando o indivíduo em si. E essa questão da generalização, como você está atuando ali, no que mantém um comportamento, você não precisa se preocupar dele depois ter que generalizar o que foi aprendido. Comportamento social, que é o que foi que a gente tentou ensinar ao nosso rapaz, no estudo de caso que eu apresentei. Eu ia trazer a definição de Skinner de comportamento social, mas é tão simples. Ele fala assim, é a relação de um sujeito com o outro, é um ambiente social, é um comportamento num ambiente social. Exatamente para trazer que não é essa questão metafísica, não é algo diferente demais, assim, não é algo muito separado. É um comportamento voltado para outro indivíduo ou que está num ambiente social. A gente aqui trabalha com uma rota de ensino de comportamento social com nossa população, né, no transtorno do espectro autista, que a gente inicia. Eu trouxe aqui os primeiros passos, que é do ABLES. Não sei se vocês conhecem. É a rota que a gente usa. E aí tem os primeiros, ficou pequenininho, mas acho que eu consigo ler para vocês. Tem os primeiros comportamentos que a gente ensina, então, de fazer contato de olhar, de responder um cumprimento, de fazer um pedido ao outro, que são os primeiros comportamentos sociais, dar um sorriso. E com o rapaz, no caso, como ele é já adulto, a gente trabalhou repertórios muito mais elaborados, muito mais complexos. Então, por exemplo,
O cumprimentar é um deles, mas tinha o elogiar, o ser empático ao sentimento do outro, compartilhar as novidades dele, então tatear as questões vividas por ele, o que ele viveu, os sentimentos dele, oferecer uma ajuda, identificar que o outro precisa de uma ajuda e oferecer essa ajuda, demonstrar interesse nos assuntos dos outros. Foram esses comportamentos que a gente tentou ensinar, esses entre outros. E aí eu trouxe, me disseram que eu botei você. Então, deixa eu apresentar para vocês o nosso rapaz. É o João, ele tem 21 anos. O diagnóstico dele é de transtorno do espectro autista. Ele concluiu o ensino médio e agora ele está fazendo uma preparação para se iniciar no mercado de trabalho. Então, a gente tem trabalhado com ele um repertório de tanto social, que é o que ele mais precisa, e também de vida autônoma e social, assim, de ser independente, de conseguir lidar com as demandas agora de um rapaz de 20 anos. E eu fiz mais ou menos tentar mostrar para vocês o que a gente notou, assim, nos nossos primeiros contatos com ele, o repertório que ele tinha de entrada. Então, ele tinha muitos déficits na interação social, a conversa com ele não se dava de uma forma fluida, ele atropelava na fala, ou então, se você começava a falar de você, ele falava, isso não me interessa, faltava uma reciprocidade social. Ele tem uma questão de interesse restrito, ele gosta de um assunto em específico, e ele fala e fala daquele assunto, e ele tem muita dificuldade de falar de outros assuntos. E isso dificultava muito para ele manter uma conversa, fazer amigos, manter amizades. Né? E ele apresentava também excessos, esses pensamentos persistentes, comportamentos contraproducentes quando frustrado. Então, se ele se irritava, ele falava de uma forma que soava muito rude, e isso afastava as pessoas. E estereotipias também, de sair correndo no meio de uma conversa, ele levantava e saía correndo. Então, a gente tentou diferenciar assim, o que era um repertório deficitário, que a gente queria aumentar em frequência, e um excessivo, que a gente queria baixar a frequência. Como que foi feito esse trabalho? Primeiramente, a gente fez um planejamento terapêutico, que foi junto com nosso supervisor, Gustavo Tosi, supervisor do Niná, coordenador do IBAC, professor do NIF, pai do Gael, tudo aí. Então foi junto, um trabalho feito, um planejamento terapêutico, feito junto com o supervisor, o terapeuta, que no caso era eu, e a família do rapaz em questão. A gente fez sessões de acompanhamentos terapêuticos, uma vez por semana, são 100 minutos de sessão, e em modalidades individual, e agora a gente está também com modalidade em grupo. Então, ele se encontra quinzenalmente com um grupo, voltado com rapazes com a mesma faixa etária dele, com interesses parecidos com ele, e com voluntários. Então, nesse grupo tem outros rapazes com TEA, e tem voluntários, que normalmente são estudantes de psicologia, que tem todo são instruídos a como agir em relação ao planejamento terapêutico dele. Eu vou falar mais nos exemplos, para vocês terem ideia. E aí a gente trabalha dessa forma, tanto individualmente como no grupo. Como é que foi feito esse trabalho? Tem um ano e pouquinho que ele está com a gente. 1 ano e meio. Então, um pouco mais de 1 ano e meio que a gente está com ele. A primeira estratégia que a gente utilizou foi, a partir dos momentos, como a gente estava num ambiente natural, então eu buscava ele e a gente saía. Na hora que esses comportamentos apareciam, a gente ia trabalhando. Então, com modelação, modelagem, passava regras, e foi feito durante alguns meses dessa forma, até que ele sinalizou que ele estava atuante, assim, na frente dos outros. Ele falou que não estava se sentindo confortável com o fato de eu estar o tempo todo ali. Não fala assim, pode soar rude, olha, se a gente fizesse, não entendi o que você disse. Ele não queria que eu estivesse assim à frente, né, para os outros não. Regras sociais, de acordo com as atividades que a gente ia realizar. Por exemplo, se a gente ia a um restaurante, aí a gente montava juntos um script de fazer um pedido. Então a gente chegava no restaurante, pedir uma mesa, cumprimentar as pessoas, pedir uma mesa, aguardar, se sentar,
escolher o seu pedido, esperar o outro escolher o próprio pedido, chamar o garçom com delicadeza, não né, gritando. Não, aqui é um script mesmo, é um role-playing também, né, um desempenho de papel. A gente fazia por escrito mesmo. Eu chegava com ele e falava... A gente descrevia o passo a passo de como deveria se comportar. A gente dava as regras sociais. Então, e a gente fazia isso juntos. Então, por exemplo, a atividade de hoje nós vamos sair para comer. Então o que é esperado? Fazer isso, 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 isso e isso. Então, quando o garçom chegar, a gente olha para ele para fazer o pedido, a gente agradece, a gente espera para pagar, a gente espera o outro comer para perguntar se ele vai querer uma sobremesa. A gente fazia o passo a passo, fazia a conta e tudo. E aí a gente saía. Script bolado, a gente saía. Chegávamos lá no restaurante. Ia. O fato de sair para socializar ou sair para se divertir era assim muito difícil para ele entender. Para ele a saída era assim: eu vou jogar boliche, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. A importância é eu ganhar. Então a gente botava ele para não competir, mas trabalhar em dupla. Então uma vez ele jogava bola e outra vez a dupla dele jogava. Era um grupo grande, dividia assim nas duplas. E aí a gente tinha situações em que ele ficava muito frustrado quando o outro não acertava, e aí ele errava, ele era rude com o outro. Então a gente tinha muitos imprevistos também durante essa estratégia. Na estratégia 3, a gente começou a trabalhar com economia de fichas, que a gente chamou de gamificação, que acaba sendo um jogo mesmo, né? Ele tem que agir, a gente faz listas, ele compreensão do que é esperado socialmente dele. Então, ele sabe que em um restaurante, ele precisa chamar de uma formugação. Som, teste. Ok, pessoal. Passem pra gente um feedback agora como é que tá o áudio.
Som. Teste. Som. Teste. E agora? Terminar o ensino médio no caso dele não foi algo trivial, não foi fácil, né? Fizemos uma pausa, um intervalinho, até o áudio se restabelecer. Tá tudo certo? Né? E enquanto isso, os colegas daqui presenciais perguntaram, né? Comentaram, na verdade, nem muitas perguntas, mas comentaram na importância de estratégias assim, no sentido de que elas são mais diretivas e lidando com essa clientela, ter esse direcionamento é importante. Né? Então, a discussão girou em torno disso, devolvendo aqui para a professora Carol. E o Gustavo estava falando aqui, que é importante dizer, que esse rapaz, o diagnóstico é autismo clássico, assim, o que a gente tem de autismo clássico. Então, ele demorou a beça também para desenvolver fala, ele tem dificuldades cognitivas, mas ele é de um funcionamento, assim, de espantar, assim, né? Ele... E a estratégia 3, que a gente entrou, foi com essa proposta da gamificação com a economia de fichas. Então, como ele já tinha uma boa noção das regras sociais, do que era esperado dele, nos ambientes, nos diversos ambientes, então, num momento de lazer, ou então, num momento de socializar com o grupo, ou ir de um restaurante fazer um pedido, ele já sabia essas regras e a gente começou a pontuá-las. Então, ele chegar e cumprimentar alguém, ele ganha tantos pontos. Ele, durante uma conversa, identificar que um outro está com uma dificuldade e oferecer uma ajuda, são outros pontos. E depois, ao final, ele troca essa pontuação por dinheiro. E ele me falou uma coisa maravilhosa na sessão passada, que ele estava rico, porque ele foi super bem, e ele falou, será que estou ficando ganancioso? Maravilhoso. Preocupação. Aí eu trouxe aqui uns exemplos dessas mudanças para mostrar para vocês. Então, logo no início, assim que eu comecei o acompanhamento terapêutico com ele, eu busco ele em casa. Né? Assim que ele me via, chegando, ele descia do prédio, eu estava lá, a minha presença, ele já começava, sabe, não está fácil ultimamente, não sei o quê, e ele já começava a contar as dificuldades que ele estava enfrentando na semana. E a consequência disso, que ele teve durante a vida toda, é ser ouvido, ser acolhido, ele trazia as dificuldades dele, a gente tem que acolher mesmo. Mas aí eu comecei a... Opa, peraí. Não, ele chegava e falava, tá, tudo bem, a gente já conversa, mas peraí, você nem me cumprimentou ainda. Vamos lá. Vamos começar de novo. E aí eu atrasava mais isso e rebobinava. A gente falava, rebobina. Aí ele voltava para a portaria, bravo, né? Chegava lá, começava e vinha, oi, Carol, tudo bem? Como você está? Aí eu tô bem, e você? Sabe, não tá fácil hoje.
E aí ele trazia. Perfeito, perfeito, agora está adequado. Né? Então, aí a gente muda. A gente já para de dar essa consequência de ser ouvido, a gente para de reforçar esse comportamento de atropelar o cumprimento para já trazer as questões dele. Então, eu exigia que ele cumprimenta e só depois que ele cumprimentasse, perguntasse se eu estava bem, escutasse minha resposta e eu perguntasse como ele estava, aí ele trazer. Outra questão aqui. Quando, numa situação de grupo, trazia um assunto que não era do interesse dele, a reação dele era: isso não me interessa. E aí, morria o assunto. Todo mundo se assusta com uma reação dessa, né? E a topografia não é adequada, né? Não me interessa. E aí a conversa era encerrada, a pessoa ficava sem jeito, parava por ali, e aí ele, trazia o assunto dele, que é o do interesse dele. E aí a gente começou a modificar. Então, trazer essa dica para ele antes, de que ele tinha que escutar o outro. Quando a gente tinha um script, por exemplo. Você tem que escutar o interesse do outro também. É importante para você fazer uma amizade, para você manter uma amizade, você precisa estar sensível a saber o que o outro vai te trazer, você precisa ouvir aquilo. E aí ele começa a... Teve um dia que foi fantástico, que ele estava reclamando que ninguém estava falando do assunto que ele queria, e aí a gente foi sinalizar, assim, eu perguntei para ele, do que cada um aqui no grupo gosta? E ele não conseguiu me responder. E eu não precisei dizer nada. E aí ele parou e falou, uou, só estou falando de mim, não é? Então, assim, ele se deu conta. E aí ele retornou à mesa, e aí começou, da maneira dele, qual é o seu interesse? Qual é o seu interesse? Procurar o interesse do outro. Então, ele começou a ouvir a conversa do outro, e com isso, ele foi muito reforçado no grupo. Então, os voluntários, eles têm esse planejamento prévio de que, por exemplo, este rapaz, o João, no momento em que ele falar do interesse do outro, qualquer assunto que não seja do interesse restrito dele, todo mundo vira atenção para ele e reforça muito aquilo. Então, eles eram altamente reforçados socialmente por todo o grupo. Ele entrava em contatos com muitos assuntos diferentes. Então, no início do acompanhamento terapêutico, ele tinha um interesse. Ele falava de uma questão específica. Hoje em dia, ele tem interesses variados. Ele consegue conversar sobre muitas outras coisas. Então, ele gostava de filmes. Aí agora ele gosta de filmes, de música, de desenhos. Ele vai variando na cultura. Então, ele foi entrando em contato com outras questões e foi gostando também. E também, ele ganha pontos. A partir do momento que ele escuta sobre o outro, às vezes o assunto não é do interesse dele mesmo, mas ele está lá escutando como todos nós fazemos, e reforçando, acolhendo aquilo que o amigo traz. Na última vez, o terapeuta que coordena o grupo comigo tinha acabado de se mudar. Foi para casa morar sozinho, né? E aí ele trouxe isso. Eu me fiz uma mudança, estou morando sozinho. E aí eu contei no relógio, ele conversou meia hora sobre esse assunto. Como é morar? É uma entrevista. Como é morar sozinho? Como é a sua relação com seus pais agora? Quais são as dificuldades? Totalmente espontâneo. Incrível, assim. Foi maravilhoso. E eu achei muito bom, porque você via claramente que ele estava iniciando, porque existe essa regra, ele sabe que ele precisa falar sobre o interesse do outro, mas depois ele foi associando com muitas questões dele. Então ele fala, na minha casa é difícil, porque às vezes eu brigo muito com meu irmão, então morar sozinho pode ser bom, mas ao mesmo tempo eu não gosto de lavar a louça, então como é que você está fazendo com a sua louça? E aí vai dando continuidade à conversa. Eu trouxe o exemplo do boliche. O parceiro dele não era tão bom no boliche quanto ele é. E aí, toda vez que o parceiro jogava e não tinha um bom desempenho, ele se irritava muito. E ele era bem crítico. Então, ele dizia, não, você é muito ruim, joga direito, não quero mais fazer dupla com você. E é complicado, né? Porque aí era aquele momento que a gente tinha que parar, fazer uma intervenção, sair com ele daquele ambiente. Pedir para ele refletir naquilo que ele estava fazendo, quais eram os efeitos dessa atitude dele no outro, como é que ele podia fazer diferente. E quando a gente entra com o script das regras sociais sobre jogos de competição, a gente tentou modelar isso, pegar a topografia disso. Ele queria... O que estava querendo dizer para aquele cara? Olha, melhora. Derrube mais pontos, né? Derrube mais pontos. E aí a gente começou a trocar essa crítica por uma dica, uma crítica construtiva. Então ele começou a chegar para o parceiro dele e falar, olha, segura na bola assim e joga desse jeito assim. Se você pegar com as duas mãos, talvez seja melhor. Muda a bola e começar a trocar aquilo por dicas que seriam socialmente mais aceitas. Né?
Não. Tá vendo, né? E aí ele começa a dar dicas e as consequências. E foi bem legal, que foi ideia dos voluntários isso. Uma consequência que eles trouxeram, além da consequência natural do rapaz, o parceiro dele, realmente conseguir derrubar mais pinos com as dicas, os voluntários mesmos fizeram isso, que eu achei legal. Deram uma vez para ele. Não, você quer mostrar para ele? Então ele pode jogar 2 vezes, então ele foi reforçado. Não, pode usar minha vez, mostra para ele como é que é. Aí ao invés de jogar uma vez, ele jogava 2. Então isso também já foi reforçado. Sincericídio. Toda vez que eu encontro com ele, eu vou, né? Ai, que saudades de você. E a resposta dele é, eu não. Você não tá com saudade de mim? Não, eu não. E aí, você tava nesse dia, né, Patrícia? Patrícia viu isso de perto. Ai, que saudades de você. E ele, eu não. Aí eu, desculpa, não entendi o que você falou. Não entendi. Aí ele, eu tô feliz em te ver. E aí, nesse momento, você tá feliz, que lindo, que gentil você falar isso. Meu coração Fico muito feliz de ouvir isso, seu carinho, gosto muito de você. Então, ele tem um reforço social ao qual ele está extremamente sensível hoje em dia, muito mais sensível, e ele ganha pontos por ter sido gentil com o outro, por ter falado uma coisa que talvez não seja mesmo tão verdade, mas que agrada o outro. Essa foi uma situação muito legal. No grupo deles, tem um rapaz que às vezes apresenta algumas dificuldades e que essas dificuldades apresentam alguns comportamentos contraproducentes que atrapalham o desenvolver da atividade. Então, ele engaja nos comportamentos, a gente tem que parar a atividade até aquilo ser resolvido para depois dar continuidade. E isso deixava o nosso rapaz muito irritado. Então, ele dizia logo, eu não quero sair com ele dá muito trabalho, é chato sair com ele. E aí, quando ele apresentava esses comportamentos, a gente atrasava mais ainda. Então, a gente resolvia tanto a situação do primeiro como a dele. De parar e falar, poxa, o que você está fazendo? O que você acha que como é que repercute no outro? Como é que você acha que ele se sente? Então, atrasava ainda mais a atividade. E nessa nossa última saída, em grupo, a gente teve uma situação bem bacana. Que tivemos a Patrícia, que é o terapeuta, que estava presente no grupo, e isso deixou o outro bem tímido, assim, ele não queria falar, estava todo sem jeito, e isso estava atrasando a nossa atividade. A gente exigia dele um pouco e ele ficava assim, não vou falar porque eu estou tímido. Não vou falar porque eu estou tímido. E esse era o ambiente perfeito para ele apresentar aquela resposta, né? E ele surpreendeu a gente, porque ele virou e falou, você não precisa se sentir assim. Você está tímido por causa dela? Pergunta sobre ela, vamos conhecer ela. E aí ele começou, ei, o que você faz? O que você gosta? Né? Começou a engajar nas perguntas para auxiliar o amigo dele. Tanto garantiu o andamento da atividade, facilitou para o colega dele e ganhou os pontos também na economia de fichas. E aí, com isso, trouxe um pouquinho exemplo. Mas com isso, qual foi a conclusão? Assim, o trabalho que ainda está em andamento, a gente tem muito a crescer ainda com ele em repertório social, mas a gente já vê muitos ganhos nesse tempo. Muitos comportamentos que não tinha mesmo no repertório, a gente não via acontecer, que ele ganhou, ou então também que agora aumentaram em frequência, então hoje em dia ele é muito mais reforçador, ele pergunta muito mais da gente, ele sorri bem mais. Sim, na última saída ele se ofereceu para caminhar a Patrícia até o metrô, assim, super gentil. E a gente corrobora isso com o envolvimento familiar, porque a gente tem uma família muito participativa, tanto nos planejamentos terapêuticos, como na manutenção desse repertório aprendido. Então, eles também... A gente está sempre em contato. Então, tudo que acontece, eu dou feedback para eles, a possessão, e eles tentam manter isso durante a vida, né, nos outros ambientes que não estamos presentes. Ao ensino incidental, porque a gente tem a modelagem do repertório no seu ambiente bem natural, então a gente não precisa se preocupar também com a generalização, a gente está trabalhando ali, onde tudo está acontecendo. E o fato da gente conseguir planejar o ambiente, tanto com a terapeuta, né, eu estou ali com essa função, como a gente faz com o grupo inteiro, treinando o espaço que recebe ele. É isso.
as referências. A gente tem um momento agora para perguntas. Deixa eu voltar para frente. Quais apostadores naturais? Quais reforçadores naturais você indicaria nesse caso? Um caso semelhante, né? Porque a gente usa economia de fichas, mas a gente usa não naturais, né? Via de regra. No caso, você recomenda qual? Porque eu estou com uma dificuldade também absurda, mas querendo muito os reforçadores naturais, que eu acho que são, naquele caso, mais imediatos. Obrigada. Agora ele está bastante sensível ao reforçador social, assim. Então a gente tem utilizado muito, porque é isso que vai manter a longo prazo o comportamento social, na verdade, né? Mas a gente estrutura de acordo com a atividade. Então, por exemplo, se ele não é gentil com o garçom, fazer um pedido, a comida não vem. Então, assim, é como que funcionaria na vida real. Então, se ele for deselegante, aí eu falo, opa, você esqueceu de agradecer. Aí ele volta lá e faz, e aí é que tem continuidade a atividade. Por exemplo, no caso do boliche, ele foi gentil, ele teve a chance de jogar novamente. Então, assim, a gente tenta manter, a gente arranja as contingências, mas a gente tenta manter de uma forma como se fosse o mais natural possível. Com criança é assim, né? Com criança a gente cutuca, qual a palavrinha mágica, como é que fala mesmo para o moço, sendo uma criança fora do espectro. Ele, enquanto criança dentro do espectro, ele não tinha um repertório que ele tem hoje. Né? Então, às vezes, os artifícios utilizados os convida para entrar em contato com as contingências naturais, até o momento que essas contingências naturais depois passam a assumir o controle, né? A ponto dele generalizar, de se oferecer para levar a colega até o metrô, poxa vida, né? De elogiar um prato de comida, elogiar desempenho, se oferecer, inclusive, para ajudar o colega a se socializar, não foram coisas planejadas dentro do script, né? É o momento que a gente vê uma generalização de controle reforçador ampliado para o contato social, né? Então, os reforçadores arbitrários, eles são trampolins, uma ponte para que esses reforçadores depois se tornem naturais, em contato com esses reforçadores naturais, né? E é nítido isso. Quer dizer, essa questão da gamificação é como se estivéssemos inaugurando uma coisa nova, mas não, a gente vê, a economia de fichas existe já há um bom tempo, né? Mas se a gente olha para o mundo hoje, durante as supervisões, eu refletindo com a Carol, né, quer dizer, a gamificação está aí. É um cartão fidelidade que a gente utiliza num restaurante, é uma gamificação, né? Quem faz compras online acumula pontos, é uma gamificação, seja no cartão de crédito, seja... Eu tenho pontos no Mercado Livre, né? Próximas compras, inclusive, frete grátis. Então, isso é ótimo, né? Passagem aérea, você troca por pontos, então... exatamente, então quer dizer, nós estamos rodeados disso, e isso influencia muito os nossos comportamentos. São artifícios, não são? Né? Não tem nada de outro mundo nisso, tá tudo aí, escancarado, né? Então, eu até lembro daquele jogo que a gente também discutiu, né? Aquele jogo The Sims, e que você faz o mimetismo da vida real ali, e ganha pontos quando você lava a louça, quando você faz amizades, o quanto que aquele jogo não abriu o mundo para essa molecada, né? Para o mundo real, a partir do mundo virtual. Eu ouvi dizer que aquele Second Life ainda existe, né? Ainda existe. Não existe? Que legal. Não existe. Você tem como ter um avatar, um alter ego no mundo virtual, cara. E evoluiu, pelo menos, a plataforma, a interface, é a mesma coisa. Entendi. Depois que eu assisti aquele episódio do Black Mirror, que é possível depois você migrar sua consciência para um software e viver nesse software, quero estar vivo para isso. O que mais, gente? Opa!
Tairine. Ainda não. Nono semestre. No IESB. Aquela questão que você disse a respeito de interesse restrito. Seria similar ao interesse restrito de uma criança que tem TDAH, por exemplo? Ou não chegaria tanto? É exatamente isso. Isso no autismo é uma característica diagnóstica. Isso no autismo é uma característica diagnóstica. No TDAH não necessariamente. Tá? Opa! Eu sou Altair, sou psicólogo clínico, sou aluno do IBAC. E aluno do Gustavo também. Houve a situação dele perder e os comparsas ganharem mais, jogarem melhor do que ele, e ele perder. Assim, houve essa situação, e se houve, ele ficou muito frustrado. Como é que foi o... A gente sai muito para jogar jogos. Então, jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Ele tem uns intraverbais, assim, que ele fala, tudo bem, o importante não é ganhar, o importante é se divertir, mas você vê claramente que ele está frustrado, assim. Mas ele está lidando melhor com isso, assim. Ele está também conseguindo encontrar outros reforçadores. Isso faz parte do jogo social. Quer dizer, a gente não é verdadeiro todo momento. E se assim fôssemos, nós teríamos problema. Né? Nós teríamos problema. Imagina, você se deparando com a vizinha, o menino encapetado. Nossa, o teu filho é muito encapetado. Entendeu? É aquela diferença do mundo privado do mundo público, né? Então é importante algumas coisas assim, até para sobrevivência social. Meu nome é Ana Paula, eu sou do 6º semestre, estudo no UDF e eu sou educadora social voluntária e eu acompanho um autista. Só porque ele é muito resistente a atividades em grupo, no recreio. Meu papel lá é fazer com que ele interaja mais. Eu chamo ele e falo, vamos brincar com seus coleguinhas? Aí ele, tia, eu quero andar sozinho, por favor, me deixa. E ele fica rodando as árvores. E eu não sei como acessar ele, não sei o que promover. Eu queria pedir uma ajuda de vocês. O que se faz quando ele não quer fazer algo e você tem que, de alguma forma, propor e fazer que ele faça isso? Ana Paula, eu vivo o seu dilema também. Eu acompanho um dos nossos pequenos aqui na escola, exatamente para fazer ele socializar com os colegas. E a gente já tentou diversas estratégias. Muitas vezes, com esse rapaz também eu enfrento bastante isso. Ele me fala, eu não quero socializar. De uma forma assim, porque para ele, no início, não está sendo reforçador. Ele ainda não entrou em contato com aqueles reforçadores naturais da socialização. Agora ele está. Então, por exemplo, a última saída que a gente fez não estava na programação dele. Era um outro grupo terapêutico que a gente ia sair, mas era uma atividade que eu achei que ele fosse legal, que era aquela exposição do CCBB, que estava muito bacana. E aí eu liguei para ele e ele quis, por conta própria, ele falou, não, eu quero, vamos, me busca aqui. Então, assim, agora ele está muito interessado nisso, e aí ele está indo, mas de início para ele era muito mais difícil. Era muito mais difícil do que prazeroso. E aí a gente entrava com reforçadores arbitrários. Com o seu pequeno, a ideia é botar, uma coisa que a gente tenta muito, botar os reforçadores serem disponibilizados pelas outras crianças, para ele começar a se interessar pelas outras crianças. É uma das estratégias. Jogos, então atividades que ele tenha reforçadores, em que ele só consiga fazer a 2. Então, em pares. Então, por exemplo, brincar de corda. É difícil você brincar, uma criança pequenininha, brincar de corda sozinha, né? Então, brincar com aquela cobrinha, ele precisa de um outro. Então, vamos lá chamar seu amigo para bater a corda para você pular. Então, você pensar em jogos que exija o outro. Porque aí ele vai acostumando. Mas é um desafio mesmo. E tudo isso que a Carol falou tem que ser num ambiente que você precisa planejar. Recreio é um lugar barulhento. As pessoas correm, se esbarram. Isso não é agradável para muitos deles que têm dificuldades, limitações sensoriais. Isso não é fácil para a gente, né? Então, tudo isso que a Carol sugeriu
a gente precisa planejar, né? A equipe também tem uma experiência bacana, né? Num caso em que elas vão lá no intervalo escolar trabalhar jogos coletivos, né? E aí começa com grupinhos, e depois você já pode começar a introduzir jogos de gincana, atividades coletivas num grupão, e com isso já se dessensibilizou para vários aspectos sensoriais. Então isso pesa, tá? Então o planejamento disso daqui que ela falou deve ser atrelado também a um planejamento ambiental. Vamos brincar, você e um coleguinha em torno da árvore que seja de pique-pega, né? Então já dá para reduzir bastante do ruído das coisas. Opa, pergunta de gente que está... Uhum. Sou Joyce, pedagoga, monitora do Heitor. Gostaria de saber qual idade pode se iniciar essas habilidades sociais grupais. Nosso pequeno já foi recomendado para começar no grupo aqui. A gente, aqui no Ninar, a gente tem grupinhos de 2 anos de idade, a partir de 2 anos de idade. Então, com 2 anos, a gente não espera que as crianças brinquem de uma forma como uma criança de 4 anos brinca, trocando brinquedos, brincando de faz de conta juntos, cooperando. Eles brincam normalmente em paralelo, eles têm interesse um pelo outro, então eles estão sempre buscando a outra criança, e uma criança está brincando de carrinho, ele está brincando com o carrinho dele, mas do lado ali, ó, brincando junto, em paralelo. Então, a gente começa a iniciar com os pequenininhos mesmo. 2 anos de idade, a gente já está ensinando um repertório social. Desde sempre. Desde sempre. Mas ela está falando de ensinar habilidades... Sim, sim, a mãe tem ponderado em relação a isso. Ele teria muitos ganhos. Sou Milene, estudante da Unip, 8º semestre. E quando a criança só se socializa com certas crianças, com outras, ela fica de certa forma. Com outras, ela fica de certa forma. Acho que está ajudando na interpretação, mas ela tem preferências por certas crianças. Acho que todo mundo. Essa questão que eu ia chegar. Veja só, Milene. Mi é o seguinte. Veja, isso não é tão incomum para nós também, né? Se a gente pega numa sala de aula, a gente se relaciona normalmente com mais 2, 3 pessoas, normalmente a gente senta perto dessas pessoas, né? Agora, dependendo do contexto, essas pessoas servem como ponte, trampolim para outras socializações, mas aí vai depender do contexto, se o contexto demanda isso, tá? Então, isso é natural, isso é comum, né? Imagine, numa sala de aula, você socializar com todo mundo, não dá. Na sua lista de amigos no Facebook, você se relacionar com todo mundo. Não são amigos, tá, gente? Só chamam assim, mas não tem como. Né, pegando a nossa rotina, não existe aquilo. Já fizeram várias pesquisas mostrando que é uma média de 5 pessoas. Normalmente a gente se relaciona mesmo de forma próxima, 5 pessoas, né? Então aquilo é uma falácia. Aquilo né, nem a pessoa mais popular vai conseguir ter, né, uma rede de amigos assim de 20, 15, muito difícil. Tá? Agora, é claro, essas pessoas podem servir como, por exemplo, a gente sabe que tem o contrário, né? Também tem certos coleguinhas, sempre procura o coleguinha dentro do espectro. Poxa, essa pessoa que a gente vai pegar e trabalhar de como trazê-la para dentro das brincadeiras, para dentro das atividades, desenvolver um perfil de persistência e por aí vai. Mais perguntas? Acabou o nosso tempo? Acabou. Gente, muito obrigado, tá? Pelas participações. Eu tô lá na UDF, em breve talvez a gente se encontre por aí, né?
Nós temos ainda... Qual vai ser a apresentação nessa sala? Hã? Você vai falar sobre erros e acertos? Ah, que legal, legal. Parece ser interessante. Isso é muito interessante. Obrigado, gente. Ah, sim, e nos acompanhe nas redes sociais. Boa parte do trabalho da Carol, da equipe, tá tudo lá, vídeos, fotos, né? Os pais autorizam que a gente publique. Então, entrem lá, tá bom?